Bom dia a todos meus alunos. A aula de hoje vai ser sobre as diversas regionalizações do Brasil. Citar os nomes das 5 regiões e apontá-las no mapa deve ser uma tarefa fácil para muita gente. Mas será que alguém sabe explicar o que define cada uma delas? Quem sabe dizer se o Brasil sempre foi dividido assim? O Brasil, historicamente, foi dividido em regiões que agrupavam estados geograficamente próximos. Porém, esses agrupamentos nem sempre foram os mesmos. Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe e São Paulo são exemplos de unidades da federação que alternaram seu posicionamento regional ao longo do tempo. Então, o IBGE vai ser o instituto responsável por fazer essa regionalização oficial do Brasil. Em 1940, a gente tem a primeira regionalização oficial pelo IBGE. Então, o IBGE vai utilizar o critério de regionalização de região natural. Na época, o espaço brasileiro tinha diversas divisões, segundo os critérios variados, e para diferentes fins. Então, foi o IBGE, o órgão recém-criado, que teve o papel de definir uma única divisão regional para o país. E desde então, o Instituto passou a ser o órgão responsável por propor mudanças quando necessário. Inicialmente, os desenhos das regiões se baseavam nas formações naturais. Então, as divisões iniciais eram basicamente componentes físicos. Se juntava relevo, clima, vegetação, que era um avanço enorme em termos de metodologia. Essa primeira divisão ela tinha como preocupação a integração e a unidade territorial do país. Nesse mapa de 1940, a gente vai ter os estados e essa divisão oficial: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Este e região Sul. Notem que a região Sudeste não existe nesse momento. A Bahia, aqui, ela está separada da região Nordeste. E o Maranhão e o Piauí integram a região Norte. O estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro fazem parte da região Sul. E o Distrito Federal, nessa época, era a cidade do Rio de Janeiro. Em 1945, o IBGE vai utilizar outro tipo de regionalização, que é as zonas fisiográficas, que leva em consideração aspectos naturais, relevo, clima, vegetação, socioeconômicos e a posição geográfica. Vai ter uma modificada da regionalização para o IBGE neste momento. A gente vai ter a região norte, que foi criado vários tipos de território. O território do Acre permanece. Foi criado o território do Guaporé, território do Rio Branco e território do Amapá. O Nordeste é dividido em dois. Maranhão e Piauí vai ser criada a região Nordeste Ocidental e Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, Nordeste Oriental. Essa região Este vira Leste Setentrional e Rio de Janeiro e Minas Gerais passam a fazer parte do Leste Meridional. A região Sul diminui um pouquinho, Rio de Janeiro sai da região Sul para integrar outra região e fica os 3 estados atuais da região Sul mais São Paulo. É criado o território de Ponta Rosa, o território de Ponta Porã e o território do Iguaçu, respectivamente na região Centro-Oeste e região Sul. A partir dos anos de 1960, passou a predominar a ideia de planejamento do país, tendo como ponto de partida o plano de metas do governo do presidente da República, Juscelino Kubitschek. Foi nesse período que a região passou a ser vista como um espaço organizado pelo homem, na qual se deve considerar a evolução de estruturas econômicas e sociais e a análise dos fluxos regionais, mercadorias, pessoas ou capital. Então, em 1960, há outro critério de regionalização, é o chamado regiões homogêneas. E o que são essas regiões homogêneas? São regiões formadas por elementos naturais, como a gente viu, relevo, clima, vegetação, aspectos ou elementos sociais e elementos econômicos. Então, a partir de 1960, foram criadas as 5 regiões e delimitar as que eram menos desenvolvidas para implementar políticas públicas. Então, nessa época, em 1960,
A capital do país sai do Rio de Janeiro e é criada a cidade de Brasília, o Distrito Federal, que permanece até hoje. Em 1960 ainda existiam alguns territórios federais: território do Acre, território de Rondônia, território do Rio Branco e território do Amapá. A partir de 1970, as mudanças foram apenas de ordem político-administrativa. Só divisão em estados. Foram criados novos estados e os territórios foram sendo transformados em estados. A atual divisão do Brasil em 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foi criada na década de 1970 e sofreu modificações pontuais. A criação do estado de Tocantins, cuja faixa territorial pertencia ao estado de Goiás, e a divisão do Mato Grosso, que originou o Mato Grosso do Sul. A força da atual divisão está na simplicidade de ter 5 regiões. Então, ainda hoje, ao se falar de cada uma delas, se pode remeter a uma identidade. Em 2010, ainda permanece as 5 regiões. Todos os territórios foram transformados em estados. A região Nordeste vai ser composta por 9 estados, a região Norte por 7 estados, a região Centro-Oeste por 3 estados, mais o Distrito Federal, a região Sudeste formada por 4 estados e finalmente a região Sul formada por 3 estados. As 5 grandes regiões brasileiras levam em conta os limites estaduais e foram divididas a partir de características comuns, considerando aspectos físicos, humanos, econômicos e também culturais. O Nordeste é visivelmente o bioma amazônico do domínio florestal. O Nordeste é o semiárido. O Sudeste tem um peso econômico. O Centro-Oeste é a fronteira agropecuária. O Sul tem o Pampa, mas sua densidade está relacionada à posição geográfica de fronteira e aos imigrantes europeus. Cada quadro natural forma um povoamento e uma cultura diferente. A identidade de cada região é percebida por suas particularidades, que a gente chama de identidade. Região Norte, por exemplo, tem forte presença indígena, mesclada com a imigração europeia e criou uma gastronomia do norte, culinários distintos: mandioca, cupuaçu, açaí, pirarucu, urucum, jambu, guaraná, castanha do Pará, são ingredientes típicos da região norte. A gente tem os pratos típicos: pato no tucupi, maniçoba. Região nordeste, a diversidade climática tropical na costa e semiárido no interior tem reflexos diretos na culinária nordestina. A gente vai ter ingredientes como azeite do dendê, a mandioca, o leite de coco, o gengibre, o milho e pratos típicos: a pamonha, o vatapá, a moqueca de camarão, a pimenta malagueta, o acarajé, o sarapatel. São aspectos culturais aqui do Nordeste. Região Centro-Oeste. A culinária da região é altamente influenciada pela pecuária, uma das principais atividades econômicas do território. Daí a grande preferência da população do Centro-Oeste por ingredientes como pequi, mandioca, carne seca, erva mate e o milho. A gente vai ter pratos típicos: o empadão goiano, o picadinho com quiabo, o arroz com pequi, a sopa paraguaia, a vaca atolada e o caldo de piranha. Já a região Sudeste, até o século XIX, a cozinha do Sudeste era essencialmente influenciada pelas origens portuguesas. É típico da região Sudeste ingredientes como arroz, feijão, ovos, carnes, massas, palmito, mandioca, banana, pratos como tutu de feijão, o virada paulista, o pão de queijo, a feijoada, que é típica da região Sudeste. Região Sul é mistura étnica ocorrida na região Sul, formação totalmente diferenciada do restante do país. A presença de uma cozinha estrangeira, cozinha italiana, alemã, portuguesa, vem ingredientes diferenciados: carne bovina, ovina, farinha de milho, erva mate, pratos típicos diferentes, barreado, churrasco, galeto. Tem uma grande diversidade cultural, é muito diferenciado. Então cada região dessa tem um dialeto diferente, uma forma de falar, uma forma de se comunicar. Quais são os objetivos
do IBGE ao criar as divisões regionais do Brasil. Primeiro, delimitar áreas urbanas e áreas rurais. Com que finalidade? Para aplicar políticas públicas, seja na área da educação, saúde ou defesa de fronteira, ou criação de uma infraestrutura melhor para o Brasil. Ao delimitar áreas, é possível estabelecer critérios. Desta forma, o IBGE pode levar ao crescimento econômico, à geração de emprego. Existem ainda outras divisões territoriais em menor escala, a divisão em regiões metropolitanas e a divisão em regiões de integração de desenvolvimento. Como exemplo, a criação de uma região de integração de desenvolvimento chamada de semiárido. O governo federal cria políticas públicas destinadas a atender os municípios e estados que sofrem com a seca. Esses incentivos são principalmente de ordem orçamentária. Outro exemplo é a região metropolitana de Campina Grande. Além da divisão regional oficial do IBGE, outra proposta caracteriza os espaços brasileiros segundo a organização da sua economia. Ela foi elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Ela dividiu o Brasil em 3 grandes complexos regionais, ou 3 regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Na regionalização proposta por Geiger, desaparecem os limites que separam os estados. Além disso, veja outras modificações que ela apresenta em relação à divisão do IBGE. O sul do Mato Grosso e de Tocantins está agrupado ao complexo regional do Centro-Sul por causa de suas relações de dependência econômica. O norte de Minas Gerais passa a compor o complexo do Nordeste, possui uma área com características econômicas e naturais semelhantes, clima semiárido, pobreza, fazendo parte do polígono das secas. A porção oeste do Maranhão passa a integrar o complexo regional da Amazônia, pela sua afinidade econômica e extrativista da Mata dos Cocais. Então vamos ver a particularidade de cada complexo regional. Então os critérios são econômicos e a formação histórica. A Amazônia corresponde a 58% do território brasileiro. As principais características da Amazônia. Do ponto de vista natural, a gente tem um clima equatorial, domínio de terras baixas amazônicas, a floresta equatorial e a bacia amazônica. Do ponto de vista humano e econômico, a população dessa região é baixa, também por conta disso uma baixa densidade demográfica, notável pela presença do extrativismo mineral e vegetal, povos ribeirinhos que vivem à beira dos rios, povos indígenas, têm problemas, posse de terra, desmatamento e queimadas. Já a região Nordeste corresponde a 18% do território brasileiro, é chamada de região problema pela presença de analfabetismo, é uma área de repulsão da população, concentração de renda, seca, falta de oportunidades de emprego. Outra característica natural é a presença do semiárido e da vegetação chamada de caatinga. E por fim a região Centro-Sul, corresponde a 26% do território brasileiro, é a região de maior dinamismo econômico do país, perceptível pela grande existência de um fluxo de capitais. Lá na região sudeste fica a sede do mercado da Bolsa de Valores Ibovespa. A gente vê um grande fluxo de mercadorias também, perceptível, como exemplo, pela Ceasa de São Paulo, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, e um grande fluxo de pessoas. Grandes aeroportos, como exemplo, o aeroporto de Galeão fica no Rio de Janeiro, Congonhas, em São Paulo, e Guarulhos também em São Paulo. A região Centro-Sul concentra 60% da população brasileira. E por fim a gente tem outra regionalização, que é a regionalização pelo desenvolvimento tecnológico. Essa regionalização ela é proposta por Milton Santos, que é baseada em 4 regiões ou em 4 Brasis. O critério principal definidor dessa nova regionalização foi o meio técnico, científico e informacional. Isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneira desigual e distinta pelo território brasileiro, determinando 4 Brasis: a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e a região Nordeste. A região amazônica é caracterizada pela baixa densidade técnica e demográfica. A região Nordeste, ela foi a primeira região a ser povoada. Ela apresenta uma agricultura pouco mecanizada, se comparada com a região Centro-Oeste e a região concentrada.
A região centro-oeste é de ocupação recente, apresenta uma agricultura globalizada, isto é, modernizada, mecanizada e produtiva. E finalmente a região concentrada. É a região que concentra a maior parte da população, as maiores indústrias, os principais portos, aeroportos, shopping centers, supermercados, as principais rodovias e infovias, as maiores cidades e universidades também. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnicos, científicos e as finanças do país. Quais são os critérios? Evolução histórica e a incorporação de mudanças científicas, técnicas, tecnológicas de comunicação. Exemplo: o uso da biotecnologia, a nanotecnologia, a inteligência artificial, a automação, rede de internet 4G, 5G, uso de máquinas na agricultura, carros autônomos, redes de transmissão de energia, meios de transporte, metrô. Em sua proposta, Milton Santos diz que a região concentrada é a que ocorre a maior difusão dessas tecnologias, a maior difusão do meio técnico científico informacional. Então, por exemplo, essa imagem é do Rio de Janeiro, tem a figura do VLT. A gente tem a presença também na região sudeste de indústrias que já utilizam automação, robôs para a produção industrial. No campo, na agricultura, comum o uso de novas tecnologias como drone e máquinas agrícolas.